Você acompanha a sexta edição do Fórum AIDS e o Brasil, promovido pela revista e portal Imprensa, em parceria com o Ministério da Saúde e a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, com apoio do UNAIDS. Nesta terceira parte, vamos conversar com 3 docentes. Professor Antônio Rocha Filho, supervisor do Centro Experimental de Jornalismo da ESPM aqui de São Paulo. Ana Paula Borges de Oliveira, professora de jornalismo e coordenadora do Jornal Laboratório Olhar Social na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E Patrícia Paixão, professora de jornalismo e editora do jornal Expressão na Universidade São Judas Tadeu. Para a prevenção da AIDS e a viralização da informação correta entre os jovens, é essencial fundamentar os debates junto com os produtores de conteúdo do jornalismo universitário. Temos agora então o desafio de discutir como os LabJORs, os Laboratórios Universitários de Conteúdos Jornalísticos, podem atuar no combate à AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. A pauta sempre rende, mas é difícil emplacar o tema na sugestão junto com os estudantes, professores. É um tema que atrai? Eu acho que é um tema que atrai, sim, né? O nosso jornal lá na UFSC já tem um viés bem social, né? O nome dele é Olhar Social, justamente para a gente olhar esses temas de comunidade e interesse público. E saúde pública, né, que é um tema como esse, é um tema bastante levantado pelos alunos e a gente costuma até incentivar. Existe um pouquinho só de, como no nosso caso, os alunos do 4º semestre fazem o jornal. Então, são alunos ainda que estão no 2º ano de faculdade, são alunos que estão começando a trajetória aí no estudo do jornalismo. Então, existe aí uma certa incerteza de como isso deve ser conduzido. Mas eles não têm receio de tocar nenhum tipo de pauta. Então, é um tema que realmente aparece bastante. A gente costuma incentivar. E para você, professora Ana Paula, quais as dificuldades nesse relacionamento? Então, professora Patrícia, desculpa. Eu também sinto bastante procura assim, por parte dos alunos. O nosso jornal Expressão ele tem um slogan, né, que é jornalismo crítico, plural e cidadão. E a gente também costuma ter uma receptividade grande em relação a essas pautas relacionadas à sexualidade. Os alunos gostam demais, né, gênero. E o que eu percebo é que é o espaço que eles encontram para conseguir trabalhar isso. Às vezes, muitos alunos estão fazendo estágio já, lá eles fazem no 4º ano. E eles, às vezes, não conseguem trabalhar isso nos lugares onde eles estão, por conta da linha editorial, por uma série de motivos. Então, o Jornal Laboratório, né, ele tem que ter essa característica de experimentação, inclusive no campo temático. E a gente procura incentivá-los, né, a tocar essas pautas da melhor maneira possível, porque a gente percebe mesmo que falta informação, né, com relação a esses temas. E a sua experiência, professor? Então, aqui na ESPM, no Centro Experimental de Jornalismo, a gente tem 11 oficinas atualmente de produção de conteúdo jornalístico. Essas oficinas buscam trazer ali uma prática mesmo para os alunos do que eles veem como teoria em classe, nas aulas. Dentro dessas oficinas, a gente prioriza questões, conteúdo jornalístico mesmo, né? A gente vai pensar desde a sugestão de pauta do aluno, como a gente vai tratar aquele tema. Então, a gente tem uma busca muito criteriosa de que conteúdo jornalístico nós vamos trazer, que interesse esse conteúdo jornalístico tem, partindo sempre de uma participação dos alunos. Então, eles têm a iniciativa de dizer os temas que interessam para eles. É claro que a gente vai balizar, vai orientar, vai fazer aquela mentoria de como esse conteúdo pode ser entregue, que cuidados a gente tem que ter para fazer um levantamento de informações e checagem dos dados que vamos publicar. E o nosso papel na academia, muito importante, é a busca de novas linguagens no jornalismo, né? Porque os jovens consomem informação de uma maneira completamente diferente que a gente foi acostumado, que a gente cresceu fazendo, que a gente estudou lá atrás. E a mídia tradicional hoje busca essa renovação. Então, a gente tem um papel muito importante no Centro Experimental de buscar essas novas linguagens, sempre respeitando esse interesse dos alunos nos temas que lhes interessam. Não adianta a gente querer empurrar para os alunos algo que seja, não tenham interesse, eles não tenham interesse em produzirem, eles precisam se sentir engajados naquela produção e sempre buscando uma linguagem nova, né, para que eles tenham identificação com aquilo. Exato. Não adianta a gente querer fazer uma coisa quadradinha, num formato muito tradicional, que a gente não vai encontrar a aderência dos alunos.
Mas aí, essa aptidão também não pode ser um risco, professora, porque o estudante que só gosta de futebol, ele só vai querer pautar futebol no seu jornal. E aí não é bom estimulá-los? Não, a gente tem um rodízio de editorias lá no jornal. Então, a gente faz 2 edições por semestre, como eu já disse. Na primeira edição, a gente deixa eles mais à vontade, como é o primeiro contato com o produto, eles ficam mais à vontade para escolher a editoria na qual eles querem desenvolver a matéria. Na segunda edição, eu sempre faço um convite, bem informal, mas o pessoal geralmente aceita, em explorar novas possibilidades. Então, quem fez esporte vai para a inovação, vai para a saúde, vai para as cidades. E eu posso até contar, a gente teve vários exemplos muito bacanas de alunos que fizeram esportes na primeira edição desse semestre e agora no segundo, um foi para a saúde, o outro foi para as cidades, o outro foi para a política e adoraram. Então, a gente faz um convite para que eles explorem todas as possibilidades, né? E eles são bem receptivos. É o que ele disse, a gente tem que saber como engajá-los, né? Eu acho que o convite tem que ser feito de uma maneira leve, mostrar as possibilidades e geralmente eles são bem receptivos, sim. E aí as pautas de serviços, elas ficam para trás, ficam no meio? Qual que é a sua experiência? Não, Saúde, né? Pensando como Então, serviço e o tema da AIDS. A gente funciona de maneira bem parecida ao Jornal da Ana Paula, a gente tem 2 edições também e há rodízio para o aluno não ficar sempre com a mesma editoria. A gente tem um especial, né, que sempre aborda um tema com mais profundidade, até a gente falou de todas as formas de amor no nosso último especial e inclusive tratou dentro de todas as formas de amor da questão da sexualidade. E a gente percebe que como há o rodízio, mesmo que o aluno faça uma pauta de serviço numa edição, na outra ele vai abordar uma mais relacionada a onde ele tenha que contextualizar mais o assunto, né? Então ele consegue fazer essa experiência de uma pauta mais voltada a atender uma informação mais prática para o leitor e uma que ele tem que aprofundar mais, pesquisar mais, ouvir mais fontes, né? Ele vai conseguir ter essas 2 experiências. E agora a experiência com os estudantes de maneira geral, não é? Vocês, como além de professores, como jornalistas também, nessa percepção, esse nível cultural atual com relação a esses temas sensíveis, não é? Como o que a gente vem discutindo hoje, qual é? Há uma conscientização, ou mais ou menos? A surpresa, por exemplo? Os próprios professores no curso buscam trazer para os alunos a importância da atividade social do jornalismo, né? Então, em que contexto eles estão envolvidos, qual que é a importância de trazer essa informação para a sociedade, que transformação ela pode provocar, que esclarecimento ela pode trazer para o seu público. Os próprios alunos, e essa geração é uma coisa muito interessante, eles mesmos se mostram muito engajados nas questões que eu costumo chamar de questões identitárias, né? Então, tudo que diga respeito a preconceito, a racismo, questões de gênero, são muito bem-vindas pelos alunos, parte muito deles. A gente fala em questões feministas, questões de gênero, eles são muito engajados. Então, questões de preconceito, então vamos falar de preconceito contra pessoas que têm AIDS. Então, eles mesmos têm essa preocupação de trazer essas discussões. Esses temas sempre aparecem. O que a gente precisa, enquanto professores, é mostrar qual que é a abordagem que vai ser feita. Temos uma notícia aqui, temos uma informação que seja útil para quem está consumindo. Como nós vamos mostrar isso para o nosso público. Então, acho que parte muito dos alunos. A gente é muito curioso isso, que as matérias que eles têm mais engajamento, inclusive a nossa edição da Revista Plural, a gente tem uma revista semestral aqui, um produto impresso. O tema é feminismo. Essa edição que estamos fechando agora, esses dias, para circular agora na virada do ano. Então, os alunos sentem-se muito felizes de poder participar e tomam a iniciativa. Então, como é que eu posso dizer? É uma surpresa, como você falou, mas grata para a gente, que eles estão preocupados com essas questões. E esses temas com esse viés aí social, não é? Nessa inserção, são jovens no geral, não é? É comum que eles tentem se posicionar no mundo. Eles carregam retrospectos, há interesse em pesquisa histórica e aí em qualquer área, não é? Em saber o que acontecia lá atrás, o que acontece hoje. Isso percebe-se nessa curiosidade jornalística desses estudantes? Buscar referências? É uma coisa que a gente trabalha bastante, né? Como o tamanho das nossas matérias lá não é muito grande, então a profundidade ela é mediana, mas a gente sempre pede para eles contextualizarem, né, o que eles estão buscando. Então, às vezes aparece lá um fato e a gente fala,
da onde, né? Mas eles, é mesmo, professora? Não, tá bom, eu vou dar uma melhorada, realmente, eu sei, mas, né? Eu falei, então, mas o seu leitor, a gente escreve, né? Não para você, a gente escreve para o açougueiro, para a banca de jornal, para a Dona Maria, né? A gente sempre tenta levar essa coisa do interesse público, né? Interesse público. O jornalismo é uma coisa para o interesse público. Então, ou então, descobri uma iniciativa numa clínica tal. É pública? É privada? Quer dizer, a comunidade toda pode ir lá e desfrutar desse tipo de benefício? Né? É mesmo, professor, esqueci. Então, a gente tem que sempre estar relembrando. Então, às vezes as pautas são ótimas, eles vêm com pautas riquíssimas, mas aí você tem que dar uma direcionada. Mas vamos lembrar disso. A comunidade está incluída? Não está. Não, vou pesquisar. Então, eles vêm com ideias muito ricas, às vezes até viajam, mas a gente vai direcionando e essa coisa da pesquisa é muito importante, né? A gente sempre relembra. Alguns vêm com a pesquisa pronta, são matérias que você fala, nossa, essa pessoa aqui está pronta já, né? Uma coisa, um trabalho de doutorado até, nem parece uma matéria. Outros a gente tem que... Depende muito do aluno, né? Mas é um trabalho muito gostoso, assim. Matéria a matéria a gente vai trabalhando de um jeito muito tranquilo. E aí vai dilapidando as aptidões também, não é? Quer dizer, nós tivemos no bloco anterior um estudante que fez o TCC dele, um documentário sobre o HIV, não é? Aliás, ele fala com muita propriedade sobre verdade, o assunto, Ele né? já- Chama atenção, Ele já um garotão conhecia, jovem. não é? Ele já vinha na militância com esse tema, né? Isso é importante também, não é? Eu percebo, assim, da minha experiência com alunos, nesses mais de 15 anos dando aula, que é uma coisa, eles se atêm mais à questão do presente. Então, cabe a nós, professores, pegarmos no pé, no sentido de eles fazerem esse retrospecto, né? Então, eles pegam mais, assim, o que eles estão em contato no momento e se esquecem um pouquinho dessa importância de pesquisar, como era no passado, né? Mas aí é o nosso papel, né, ali como professor, de fazer essa orientação. Claro que, como a Ana disse, tem exceções, tem alunos que gostam muito daquele tema, como você colocou, já vivenciam aquele tema na militância e eles vão ter essa preocupação natural de trazer mais informações, né, de contextualizar o tema de uma forma melhor. Mas a maioria fica mais no presente, acho que pela idade deles e a imediaticidade que eles têm com a questão, né? E a gente, como professor, faz essa orientação, sim, é muito importante. E, professor Antônio, você citou bastante aí essas novas mídias, não é? Esses meios em que os próximos jornalistas, aí a próxima geração vai saber lidar muito melhor que nós. Há desafios também que precisam ser contornados, por exemplo, a gente vê histórias do Instagram de jornais, grandes jornais, que a gente percebe que são produzidos por jovens, né, por jovens jornalistas, e que acabam se repetindo ou não sendo objetivos, ou não dando um serviço que seria importante para aquele público. Quais os desafios aí dessas novas tecnologias? Então, a gente tem que combinar, e isso não é uma equação fácil, o método jornalístico, a precisão da informação, a adequação da fonte, a conferência daquilo é verdade mesmo, com a necessidade da informação ser passada de uma maneira muito rápida, de ter um tratamento visual, gráfico, imagem, um tratamento muito adequado, e essa combinação nem sempre, como você mesmo falou, né, ela nem sempre ela é feliz. Os alunos dão muito valor para isso. As nossas produções aqui mostram que os projetos que são mais, vou chamar de bem-sucedidos, que têm mais repercussão, que os alunos se engajam mais, são justamente os que têm mais repercussão nas redes sociais. Então, eu já vivi situações aqui de coberturas, de eventos que a gente promoveu, que a própria faculdade promoveu, e a gente estava fazendo a cobertura experimental daquele evento, que vem pedido dos alunos para que a gente transmita via live do Facebook. Se não tem essa transmissão, existe eles sentem como se a coisa não estivesse acontecendo. Então, ficam desmotivados. Isso, precisa ter uma combinação. Né? Então, a gente não pode achar que estar na rede social funciona, precisa ter um trabalho muito importante, jornalístico por trás daquilo, mas essa visibilidade na rede social é uma coisa fundamental para os alunos. E essa produção é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer junto com eles, né? Muitas vezes a própria habilidade que eles têm para lidar com isso nos ajuda a produzir aquele conteúdo de uma maneira mais adequada. E os jornais laboratórios prosseguem ainda no papel, são impressos ou são já todos online? Lá na UFSC a gente tem um processo, né? Então, os primeiros 3 semestres são de núcleo comum. Então, eles fazem as matérias mais básicas. Os cursos de publicidade, rádio, TV, internet e jornalismo fazem os 3 semestres. E o 4º semestre é o primeiro semestre específico.
e aí eles fazem o jornal. Então, o jornal impresso é o primeiro contato que eles têm com o jornalismo. E aí, ao longo dos outros semestres, eles vão ter no jornalismo digital, outras plataformas, radiojornalismo, telejornalismo, enfim. E, ao final, eles fazem o TCC na plataforma que eles escolhem. Então, por exemplo, a gente agora está na semana de bancas lá de TCC. A gente tem desde livros impressos até documentários em vídeo, e hoje a gente tem, inclusive sobre o tema, um TCC sobre youtubers, é um e-book sobre youtubers com doenças e deficiências, inclusive tem lá um portador de HIV que é um youtuber. Então, assim, isso que você falou das plataformas é muito interessante. Eles já trazem, né, dentro dessa linguagem, dessa vivência, que começa no impresso e vai evoluindo, e aí num TCC eles conseguem juntar a linguagem escrita num e-book falando de youtuber. Então tem toda essa, né, essa transmídia num produto só. Então é muito interessante isso. Mas uma coisa legal que você falou, que eu só queria acrescentar, essa coisa da tecnologia, e eu vivo falando isso para os meus alunos. Amanhã já mudou tudo, né? A gente está aqui hoje, amanhã já vai ser outra, daqui 5 anos outra, a gente não sabe o que vai ser. Mas uma certeza a gente tem que ter uma boa história. Então não importa a plataforma, pode ser vídeo, rádio, internet, Instagram, stories. A história tem que ser boa e tem que ser bem contada, como você disse. Às vezes está lá um Instagram de uma grande mídia e é uma história repetida. Então não é só porque está no Instagram que quer dizer que é uma boa matéria. Tem que ter uma boa história por trás. É isso que o jornalismo tem que fazer sempre. Na São Judas, o jornal Expressão segue impresso ou não? Ele segue impresso, a gente tem a página dele no Facebook, né? E os alunos têm outros jornais, outros veículos laboratoriais também, assim como na sua faculdade, né? Então, eles têm também plataforma, veículo laboratorial na internet, eles têm veículo laboratorial de rádio, de TV, onde eles conseguem praticar as outras mídias, e tem essa convergência também no último ano, porque eles têm que apresentar um livro-reportagem e trabalhar o mesmo tema num documentário. Então, a gente faz esse trabalho nas outras mídias também. A gente tem aqui, a nossa revista impressa é uma das 11 oficinas, as outras todas, a gente tem desde radiojornalismo, tem oficina de audiovisual, tem uma oficina específica que ela chama Laboratório de Formatos Híbridos, é a busca de novas linguagens em jornalismo. Então, realidade aumentada, criação de robôs, parceria com um curso de tech. A gente tem uma oficina muito legal que é específica de comunicação corporativa, é uma agência júnior de comunicação corporativa. Então, nessa parte de produção de conteúdo jornalístico, o impresso é importante. A nossa revista Plural, ela traz temas aprofundados, discussão, como eu falei, a edição anterior discutiu os 50 anos do ano de 1968. Legal. Agora está discutindo o feminismo. Então, traz temas aprofundados, mas a gente não pode perder de vista essa produção, eu vou chamar de multimediática, ou de todas as possibilidades que os alunos têm para exercer a profissão nesse momento. Nós temos a participação online da estudante Isabela Belotti, que é estagiária de jornalismo do jornal Impressão, é isso, no Centro Universitário de Belo Horizonte, a UniBH, e ela pergunta aqui aos professores, a Isabela quer saber quais os maiores vícios e as maiores falhas que a mídia comete ao fazer a abordagem desse tema nosso do seminário aqui, que é HIV, e que acabam fortalecendo os estigmas sobre a AIDS. Aí vai a experiência dos professores e jornalistas na leitura, né? Olha, no acompanhamento da mídia. Eu vou trazer desde a minha experiência lá atrás, né? Não vou nem falar a minha idade, porque... Tá bom. Mas lá 30 anos atrás, quando eu estava lá na redação da Folha, e depois muitos anos que eu trabalhei na empresa, no Agora, a gente passou por uma transformação na cobertura do jornalismo. Ela vinha de um preconceito social absurdo. A mídia reproduzia coisas como as pessoas falando, né, peste gay lá nos anos 80, né? Era uma coisa que passou por um processo de esclarecimento, de criação de políticas do Ministério, evoluiu para discussões do preconceito. O que eu acho que a mídia tradicional ainda hoje se debate é com essa questão do quando trazer a discussão para o noticiário, quando ela aparece, quando tem um número negativo, quando tem uma novidade, que na maioria das vezes ela não necessariamente ela é positiva. Exato. Então, você não traz a discussão permanente do esclarecimento, conscientização. Conscientização. E que vai muito da essência da mídia, né? Que busca a audiência, que busca o clique. Então, é uma equação que eu acho que é difícil de resolver e que a mídia não me parece estar ainda
não ter achado o ponto ideal. É um assunto que eu acho que ninguém aqui vai dizer que não é importante discutir, mas que só vai aparecer na mídia tradicional quando sai o levantamento que mostra que aumentou a infecção nos jovens de 15 a 19 e de 20 a 24. Então, talvez falte um acompanhamento mais permanente ou manter na pauta de uma maneira mais consistente as discussões de prevenção. Talvez seja uma lacuna que tem aí na mídia, na cobertura do assunto. Na sua leitura, professora? Eu concordo com o professor e eu acho que a comunidade LGBT, né, que está muito relacionada no caso dos gays, a questão do HIV, ela é coberta pela mídia de uma maneira muito estereotipada, né? Muito relacionada com a questão da promiscuidade. Eu acho que um outro problema que a gente vê nas matérias é que não se faz muito texto mostrando que não necessariamente a contaminação pelo vírus HIV vai significar que a pessoa vai desenvolver a AIDS, né? Então eu não vejo muitos textos sobre isso. Tem, não estou dizendo que não tenha, mas eu acho que são poucos, né? Tem essa questão dos estereótipos relacionados, né, à população gay e à população LGBT como um todo. Então, eu acho que tem muito a ser melhorado. E aí que eu acho que entra a importância do Jornal Laboratório, que é um ambiente que a gente tem toda a oportunidade, não está preso a uma linha editorial, né, de uma empresa, para fazer os alunos trabalharem isso com a profundidade necessária e sem esses estereótipos, né? E explorando todas essas questões que precisam ser exploradas. Eu concordo. Acho que falta um pouco de sensibilidade, né? E eu acho que o Jornal Laboratório a gente tenta trazer isso. Porque você está ali com um jovem, ele está começando a caminhar no jornalismo e é um exercício que a gente faz muito, né? De se colocar no lugar do outro. Então, a gente tem até uma dinâmica muito interessante, que é muito... Sorteamos temas, e o HIV é um deles, e a gente faz uma dinâmica, e aí eles são os entrevistados. Então, eles não são entrevistadores. Legal. E aí, então, assim, você vai ter que responder. E aí, quando ele se coloca no lugar do entrevistado, ele vê como é difícil falar de alguns temas, né? Inclusive esse. Para que o jornalista não perca essa sensibilidade na hora de tratar. O jornalismo é o eco da sociedade, né? Então, quando a gente fala replica o preconceito, né? O jornalismo é o eco da sociedade. Então, quando a gente vê a mídia tradicional replicando preconceitos, reforçando estereótipos, se a gente conseguir fazer com que eles, os jovens, né, agora ali estudando, consigam se despir disso e ao chegar à redação construir, mesmo que seja uma matéria ou duas aos poucos, e desconstruindo tudo isso, já é um avanço, né? O nosso trabalho aí de formiguinha. E saber que será um eterno aprendizado, não é? Porque os jornalistas cometiam aqueles erros no passado, muito propriamente, ou em grande parte dos casos, não por vontade ou por querer estigmatizar, mas é que a própria sociedade depois foi mudando. O jornalista também tem que mudar isso. A conscientização é constante, né? Eu acho que ela vem dia a dia, a gente tem que acompanhar. A conscientização é constante, a gente não pode... Talvez a gente precise ser crítico, um pouco mais, né? Talvez um pouco mais crítico mesmo quando a gente esteja reproduzindo falas de pessoas que têm uma visão preconceituosa, buscar um contraponto àquilo, uma visão diferente. Um outro lado da história. Eu estou me lembrando agora, esses dias teve uma entrevista que, se eu não me engano, foi para o Jornal o Globo, do futuro ministro da Saúde, Mandetta, falando que não acredita nas políticas de prevenção à AIDS feitas pelo governo, políticas públicas, né, políticas públicas de prevenção, que essa discussão tem que ser feita na família. Isso acho que até foi colocado de uma maneira própria. E nesse caso específico, a imprensa trouxe o contraponto, né? Foi ouvir os especialistas, foi ouvir os infectologistas, trouxe números que mostram que as políticas trazem um efeito positivo no controle da doença. Então, eu acho que é um papel que o jornalismo precisa ter, né? De exercer esse senso crítico e buscar, olha, né, esse cara está dizendo isso, mas vamos ouvir uma opinião diferente, né? Não podemos simplesmente... Eu falo isso muito para os meus alunos, né? Senso crítico, reflita sobre o que o cara está falando, faz sentido. Qual é o objetivo dele de falar aquilo? O que tem por trás do que ele está falando? Que tipo de preconceito pode ter? Como é que a gente pode mostrar uma visão diferente? Quem que a gente pode ouvir? Qual é o contraponto, né? Qual é o contraponto? Que dado a gente pode buscar? Um dado concreto, a partir do momento que o governo passou a distribuir o medicamento, o índice de infecção caiu. O que pode acontecer agora com uma mudança de política com o novo governo? Então, acho que esse é o papel do jornalismo, né? Professores, para quem quiser acompanhar essas produções aí desses jornais laboratório,
os canais além do site oficial, né, das instituições? Tem domínios lá ou as redes sociais específicas desses trabalhos? Dentro do site da Escola de Comunicação da USCS, né, tem lá a página do jornal, todas as edições anteriores, quem quiser é só clicar lá, é www.uscs.edu.br/Escola de Comunicação, e consegue ver todas as edições. Vamos soletrar o USCS? USCS é USCS. Universidade de São Caetano do Sul. de São Caetano do Sul. Isso. No nosso caso, é só acessar a fanpage do jornal, que é Jornal Expressão, no Facebook. E aí você vai poder conseguir acompanhar as edições. Da universidade, no site da universidade. Falando no Facebook mesmo. No Facebook, sim, do jornal. na rede Ele tem social, uma página que é o canal, né, professor? É o preferencial, no caso. A gente tem o portal de jornalismo, né, que ele une todas essas produções experimentais ali em áreas específicas, que é o jornalismosp.spm.br. Agora, como a gente está falando aqui de rede social e que os alunos seguem pelas redes, né? Então a gente tem ali a nossa página no Facebook, Agência de Jornalismo SPM-SP, que curtam, né? Acompanhem, sigam a nossa produção. Tem também o nosso Instagram, que é a Agência SPM. Basta curtir, seguir e acompanhar a nossa produção lá. Legal. Muito bem, eu agradeço então a presença dos professores Antônio Rocha Filho, Ana Paula Borges de Oliveira e Patrícia Paixão. E também a participação aí da equipe do jornal Impressão, do UniBH, representada pela estudante Isabela Belotti. Daqui a pouco a gente volta na quarta e última parte desta 6ª edição do Fórum AIDS e o Brasil. O debate prossegue sobre como viralizar a pauta em eventos e projetos universitários. Se você tiver sugestões ou perguntas, mande para a gente pelo WhatsApp 11, aqui em São Paulo, 982040002. 982040002. Até já!